Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para ajudar vocês um pouquinho aí a entender melhor o Google Earth Pro e a trabalhar melhor aí com áreas, com perícias, o que for aí necessário nessa questão aí de estar trabalhando com terras, com terrenos, com delimitações, tudo mais aí que se faz necessário no Google Earth. Uma das coisas pontuais é que tem muita gente que eu vejo, muitos colegas que usam o Google Earth Online, né? Mas o Google Earth Online ele é bem limitado. Então, para fazer tudo isso que eu vou mostrar aqui, é necessário ter o Google Earth Pro, né? Então, a gente vai colocar aqui Google Earth Pro Download, para baixar o Google Earth para o computador. Já aparece ali no primeiro link, vocês vão entrar num site tipo esse aqui. E aqui temos, ó, fazer download do Google Earth Pro para computador. Concordar e fazer download. Ele vai iniciar o download ali. Quando ele terminar, basta dar 2 cliques que ele vai executar o Google Earth, né? Fica um iconezinho de um globinho aí no computador de vocês, onde ele vai executar o Google Earth. Uma das coisas a pontuar que o de vocês deve vir assim, ó, meus lugares ou lugares temporários, né? Lugares temporários, quando a gente recebe um arquivo de alguém e abre, eles vêm para cá. Aí a gente deve arrastar para os meus lugares para que possa salvar aqui junto no nosso computador, né? E o que eu acho legal pontuar é que isso aqui é como se fosse o Explorer ali do computador. Então, meus lugares é como se fosse lá o nosso Drive C, onde ali dentro a gente vai abrindo as pastinhas e vai salvando os nossos documentos. Então, quanto mais organizado for aqui, até melhor para estar localizando aí esses arquivos, essas áreas, né? Vocês podem ver aqui que abrindo aqui o meu tem um monte de pasta dentro, vamos dizer, dessas pastas aqui tem outras pastas. Vou pegar uma aqui que tenha bastante, ó. Então tem uma penca de pastas aqui dentro dessas outras pastinhas, né? O legal disso é que, tipo, vou dar uma recuada aqui porque o meu Google tem bastante coisa. Então, se eu tô com as informações dentro de pastas, eu posso, tipo, ó, se eu clicar aqui, eu vou ligar todas as pastas. Então, pô, ó, a penca de coisa que está aqui. Imagina se tivesse assim, eu tivesse que ficar ligando e desligando uma por uma e tal. Então, tipo, se eu venho e habilito só uma pasta, ó, eu vou habilitando só as informações pertinentes àquela pasta, né? Então, isso já é bastante legal. Então, eu vou ensinar um pouquinho aqui vocês como trabalhar dessa forma. Então, primeiro, vou lá em meus lugares, botão direito, adicionar pasta. Então, vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de aula Google Earth. Vejam que ele já criou a pastinha lá no final das pastas. Se eu quiser mover ela para outra posição aqui, eu posso mover. Aqui dentro, eu vou criar uma outra pasta. Como a gente vai falar aqui de KMZ, de geração de KMZ, eu vou colocar aqui KMZ manual. Não, KMZ a mão livre, que seria uma das primeiras formas aí de fazer um arquivo KMZ e delimitar uma área. Eu vou dar um zoom aqui numa área qualquer. Vou pegar uma área aqui. Então vamos dizer que eu soubesse certinho qual é a minha área está aqui de frente para essa estrada. Eu sei o tamanho dela, então eu vou lá com o botão direito de novo, adicionar polígono. Ele abre essa janela aqui com o nome do polígono, onde eu vou dar nome e fazer as devidas configurações. Eu não posso fechar ela, senão ele não vai ter feito nada, porque ele abriu o cursor aqui para mim delimitar a área. Então eu vou chamar de área 1. Eu posso aqui definir cores, né, para essa área.
Uma das coisas que eu gosto de usar é essa opacidade, né? Geralmente ele vem em 100%. Vou fazer em 100, depois a gente muda para ver. Opa, acabei fechando. Fechei sem querer, mas está ali. Mas não tem área nenhuma. Então eu bato com o botão direito, propriedades, e vamos efetivamente traçar a área. Então, fui lá e cliquei. Digamos que a minha área fosse essa daqui. Veja que ele sobrepôs tudo que tinha embaixo. Por isso que eu falei que eu gosto de trabalhar aqui com uma certa configuração de opacidade, porque a área fica ali delimitada e eu consigo estar vendo o que está embaixo. Enquanto eu tiver com essa janela aqui aberta, eu posso mexer em qualquer um desses pontos aqui. Se eu quiser ir ajustando melhor aqui, ó, mais aqui. Ah, era aqui assim, que não ficou bem na frente, era mais lá. Posso mexer com isso aqui quantas vezes eu quiser. Aqui no final, medidas. A gente geralmente escolhe aqui metros quadrados. Então já daria para ver que essa área aqui tem 1.687 metros quadrados e 170 metros de perímetro. Então, isso aqui seria uma informação dessa área. Uma outra coisa que também dá para a gente usar, vamos dizer que eu soubesse que essa área começa aqui nesse canto, mas eu tivesse na matrícula ali descrevendo, 100 metros para a rua tal. Então, eu posso vir aqui com a régua, clicar aqui e vir arrastando, e aí ele vai me mostrando a distância. Vamos dizer que não fosse 100 metros, mas fosse aqui, 50 metros. 50 metros para a estrada tal. Depois, tantos metros com um confrontante tal. A gente pode... vou salvar aqui. Posso até dar um nome para isso, frente do terreno. Salvei, ele colocou lá em lugares temporários, eu arrasto aqui para essa minha pastinha. Então, agora eu vou ir lá na minha área, vou abrir de novo, propriedades, vou pegar esse ponto, a minha frente tinha 50 metros, então a frente vem até aqui, ó. Então, ajustei minha área. Se eu quiser fazer qualquer medida, eu posso ir fazendo. Uma outra coisa legal também, em relação a essas ferramentas de medida, não sei se é o caso desse terreno aqui, vamos ver. Eu posso, vamos dizer aqui, medir a profundidade dele. Vou salvar. Salvei. Levo lá para a mesma pastinha. E aí, se eu bater com o botão direito nessa linha, eu venho aqui, mostrar perfil de elevação. E aí ele já me mostra ali. Se eu venho aqui, ele começa a me mostrar em que cota que eu estava aqui e que cota que eu vou chegando lá atrás. Isso é bem legal. Esse terreno aqui não foi bem propício para isso, mas fazer aqui um outro que tem uma área mais íngreme. Não vou nem delimitar a área, mas vou só fazer a régua aqui. Pegar aqui uma linha daqui até aqui. Salvar ela. Declividade. E agora eu vou pedir para ver a elevação. Então ele me mostra. Estou numa partezinha ali. Desceu um pouco, depois tem um morrinho, subiu e depois desce até lá na BR-101. Então isso é bem legal também de estar colocando às vezes junto no KMZ da área, que nem eu fiz aqui, né? E aí, feito tudo isso, como é que eu gero o arquivo KMZ para mandar para alguém, né? Eu posso bater em cima da pastinha e salvar lugar como, e aí eu dou um nome lá, KMZ à mão livre, e salvo ele lá. Então, a partir disso, quem abrir, né, eu vou até excluir isso tudo daqui,
isso tudo daqui. E vou lá, vamos dizer que alguém tivesse me mandado esse arquivo KMZ. A pessoa me mandou por e-mail, salvei, estou aqui com o arquivo KMZ, como é que funciona? Uma vez que eu clico aqui, ó, ele é lá nos meus lugares temporários, ele abre aquela pasta que eu criei com todas as informações que eu criei. Então, a gente não necessariamente precisa ter ali da área só a delimitação do terreno. A gente pode colocar quantas informações a gente quiser, se a gente trabalhar dessa forma. Aí vamos dizer que a pessoa quisesse salvar isso aqui no dela, ela arrastaria para a pasta onde ela quer deixar aquelas informações salvas e pronto, está lá o arquivo KMZ, né? E aquela situação que eu comentei da pastinha, é que, tipo, clicando aqui, eu ligo e desligo, né, rapidamente todas essas informações aqui da minha tela. Vou apagar essa daqui para... Agora eu vou criar uma outra pastinha aqui dentro. Vou mostrar um outro jeito de fazer o KMZ, que seria se a gente quisesse fazer de uma forma mais precisa, se a gente tivesse a matrícula do terreno com as coordenadas, alguma coisa nesse sentido. Então, vou botar aqui KMZ, coordenadas, TM. Criei outra pastinha ali. Aí, uma coisa interessante, tipo, de se fazer, né, para se local. Às vezes é uma área rural, é uma área que não tem um endereço legal para a gente pesquisar aqui. Vamos dizer que eu fui lá na frente da área e cheguei lá e eu acabei visitando essa área. Essa área é aqui. Uma coisa que eu uso bastante é aquele aplicativo que tem no smartphone do Bússola, onde eu consigo abrir lá no local que eu estou e ele acaba me dando umas coordenadas aqui embaixo. Ó. Então, vamos lançar essas coordenadas aqui para ver como é que seriam. Então, né, eu quero localizar essa área. Estou aqui no Google, estou meio perdido, não sei onde ela está. Eu posso vir, ó, adicionar um marcador. Aí, vou criar aqui o nome do cliente aqui. Então, que é uma coisa importante. Ó, por exemplo, fui lançar a coordenada e o meu Google está em coordenadas UTM. Essa coordenada que eu acabei colocando aqui, eu ia lançar uma UTM, mas essa daqui está em graus, minutos e segundos. Né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que ir lá no Google, ferramentas, opções, e aqui em opções eu tenho, ó, mostrar latitude e longitude, em UTM, ou graus, minutos, decimais, graus, minutos, segundos, ou graus decimais. No caso, aquela ali está em graus, minutos e segundos. Então, eu vou aplicar aqui. Ok. Aí eu vou lá de novo, adicionar marcador. E aí ele vai me mostrar aqui graus, minutos e segundos. Então, vou colocar lá agora o nome, Galo. E aí sim, vou colocar aqui 27, 10, 1, Sul. E 48, 38, 36, Oeste. Dou OK. E ele já colocou esse ponto, ó, tá lá, ó, né? Se eu não tivesse visto, eu posso clicar nele aqui que ele vai me posicionar lá o ponto. Então, essa propriedade aí, por exemplo, que eu bati essas coordenadas, seriam aqui. Né? Por acaso, dessa propriedade, eu tenho o arquivo KMZ. Né? O proprietário me mandou, então, eu vou abrir aqui o arquivo KMZ, ó.
Só no eu clicar ali, ele já abriu aqui meus lugares temporários, ó. Ó, já veio dentro da pastinha também, então tá aqui, ó. Essa aqui seria a delimitação da área. Isso aqui foi feito por um topógrafo, então foi encaminhado direto do AutoCAD, então ele fica com esse símbolozinho assim que é o mesmo do caminho, quando a gente faz uma linha. Então, nesse caso aqui, a gente não tem a gente só tem o perímetro, a gente não consegue ver a área. Para eu ver a área dessa propriedade, eu teria que traçar um polígono tentando pegar ali pertinho aqueles pontos que do arquivo que o topógrafo já me passou, né? Aqui ela, a propriedade é em declive, tá traçando ali o perfil. Ó, vou levando para os pontos ali o mais próximo possível. Aqui ele tem um ponto intermediário, onde ele dá uma quebradinha. Tentar colocar um aqui, ó, para levar isso aqui mais para cá. Então, aí aqui sim, aqui eu conseguiria ter o tamanho dessa área, ó, tem 1.094.000 metros quadrados. E aí eu poderia ficar com essas várias informações aqui, né? O mesmo funciona ali para se eu quisesse lançar coordenadas manualmente, né? Vamos dizer que nem... Vou pegar abrir uma outra pasta aqui. Vou trazer aqui o Google para metade da tela. Ó, eu tenho, por exemplo, um arquivo que o proprietário mandou, que aqui nesse arquivo tem uma tabelinha. Vou abrir ela maior aqui. Ó, onde tem as coordenadas dos 4 pontos do terreno. Então, como é que tem que ser feito, nesse caso, para traçar o KMZ? E assim, eu não tenho nem ele não me mandou nada, não sei direito o endereço e tal. Vou direto pelas coordenadas. Eu venho adicionar marcador. Ó, esse aqui vai ser o P1. E aí eu vou colocar, o P1 tem 26 graus, 43 minutos, 55 e 27. E aqui embaixo tem 48, 42, 12, 56. Eu sei que essa coordenada é lá perto de Pissarras, então eu vou dar um zoom aqui, ó. Pronto. Ele colocou o ponto 1 ali. Aí eu faria isso com o ponto 2. Seis, 43, 54, 15, 48, 42, 12, 87. E, ó, ponto 1, ponto 2. Vamos lá.
643, 54, 83, 48, 42, 15, 44. Ok, ponto 3. E o ponto 4. Noventa, 14, 99. Então, está ali os 4 pontos, conforme as coordenadas que estão ali na planta topográfica, né? Mas aí, para ver a área, para deixar delimitadinho como a gente mandou ali, novamente eu tenho que fazer um polígono. E aí eu tenho que ir o mais próximo possível ali dos pontos e segurei errado aqui o botão. Aí. E aí a gente ajusta ali, pertinho da ponta do alfinete. Então, seria uma área de 2.547 metros quadrados, nessa região. E aí ela estaria delimitada aqui para a gente, né? Voltando àquilo que eu falei antes, ó, se eu quisesse agora desligar todo mundo aqui, tudo isso que eu fiz, né? Dizer que eu quisesse mandar esses 3 KMZ para alguém de uma vez só também, eu poderia clicar aqui nessa pasta aqui de cima e mandar salvar como, e aí iria ali com o nome da pasta principal lá em cima, né? Fechar aqui só para abrir ele, para vocês verem que, ó, se eu abrir o arquivo aula Google Word, ali nos meus temporários, ó, vão abrir todas as 3 pastas com todas as informações. Ó, habilitando aqui a gente vai ver, ó. Aquela propriedade lá, em Pissarras. Aí está a outra aqui de Tijucas, ó. Beleza? Depois eu vou continuar aqui e vou fazer também uma explicaçãozinha mais ou menos de como baixar aqui para dentro do Google Earth o CAR e plano diretor, que é bem legal. Só uma coisa final aqui, quando a gente vai lançar uma coordenada UTM, por exemplo, né, a gente vem aqui em ferramentas, opções, mudaria para UTM. Aplicar, ok. Então, estou lá vou lá adicionar um marcador, alguma coisa, ó, ele vai me pedir as coordenadas aqui, ó, UTM. E ele pede essa zona aqui, né? Óbvio, quando a gente já está em cima de um lugar aqui, ele já põe isso meio automático, né? Mas se a gente não tivesse ideia do número aqui, uma das coisas seria dar um zoom próximo do terreno e colocar alguma coisa ali para ver qual zona ele mostra. Ou outra maneira, porque aqui quando vem as coordenadas, ó, as coordenadas UTM, elas vêm assim, ó, não mostra qual é essa zona, né? Então a gente tem que pegar aqui bom, geralmente vem assim, isso aqui é um levantamento que foi feito onde tem aqui as coordenadas UTM, né? Que é aquelas coordenadas ali que eu separei aqui. Que seriam essas aqui, ó. O pessoal vai lançar aqui, mas o Google pede essa zona, né? Essa zona seria ali
para visualizar ela no globo, a gente vem aqui, ó, quem tiver desabilitado, e habilita essa grade. Aí, quando você recua o globo, você vê os meridianos ali, e aí você consegue ver, ó. Então, aqui a gente vê que o Brasil inteiro, aqui Santa Catarina, né, pelo menos Santa Catarina toda está inserida aqui nessa área J22, né? Se fosse uma propriedade mais lá para cima, ó, se fosse lá no Ceará, já seria M24 e assim por diante. Ó, essa grade a gente habilita e desabilita por ali. Beleza? Então, galera, uma outra dica aí que dá para usar junto com o Google Earth, para quem trabalha aí com áreas, perícias, enfim, seria baixar o CAR, né, do município ali, porque daí, vamos dizer, todas essas áreas rurais que já tem o cadastro lá, já tem o levantamento topográfico georreferenciados, vão estar lá, né? Então, para baixar o CAR, como é que a gente pode fazer, né? A gente coloca no Google aqui, Cadastro Ambiental Rural, Download. Ele já vai abrir aqui, ó, car.gov.br, imóveis, base de downloads. A gente abre aqui, ele vai abrir essa plataforma. Então aqui, ó, tem todos os estados e todos os municípios aí onde tem base de dados. Base de downloads. Aqui em cima a gente vê que ele está mostrando, né, o Acre. Vamos alterar aqui. Vou pegar aqui Santa Catarina, por exemplo, que é o meu estado. Então aqui tem vários municípios. Vou pegar um aqui que eu ainda não tenho. Vou pegar aqui Blumenau. Ele vai pedir essa confirmação aí. E vai estar baixando aqui o arquivo shape. Demorou um pouquinho, galera, ele é um pouquinho pesado ali, mas baixou o arquivo aqui. Como é que a gente faz? Esse arquivo vai estar lá na pasta downloads. Eu vou copiar ele para uma pasta qualquer aqui, que a gente já vinha trabalhando. Ó, abrindo aqui, vou descompactar aqui, vou fazer a pasta car Blumenau. Pegar todas as pastas aqui, vou jogar aqui dentro. Então pode ver que vem tudo, galera. Vem APP, vem área de altitude superior a tanto, vem área consolidada, área de declive, área de imóvel, área de topo de morro, banhado, hidrografia, manguezal, nascente, reserva legal, uma infinidade de coisas aí. Eu vou pegar só essa aqui, ó, área do imóvel. Vou fazer essa pasta aqui. Área do imóvel. Vou abrir esse arquivo zip aqui. E vamos descompactar aqui dentro. Então, o que a gente precisa é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo shape aqui. SHP. Já está ali. Então, a gente abre o Google Word. E aí a gente pode vir aqui, arquivo, abrir. Ó, car Blumenau, área do imóvel, que eu vou mudar para o formato shape. Vai estar ali a área imóvel.
E aqui uma coisa interessante, ó, é que em cor, ele coloca usar cor única. Legal é aqui, ó, definir, usar cores aleatórias para ficar tudo diferente, senão vai ficar tudo uma cor só. Ele pede para salvar esse arquivozinho aqui. Já tem um lugar ali onde eu estava salvando eles. E aí vocês vão ver que ele vai ali para Blumenau. Ó, tá com uma série de coisas que eu vou habilitar eles todos, ó. Então aqui tá todos as propriedades ali de Blumenau que tem o cadastro rural. Aí ele está ali em lugares temporários, ó, dá para renomear essa pasta. Car Blumenau. Eu até já tenho uma pasta aqui que tem. Ó, vou salvar ele lá na minha pasta de propriedades que eu já tinha ali. Eu já tenho CARs aqui de algumas regiões, né? E aí como é que funciona? Se você já está lá, vamos dizer, perto de uma determinada propriedade, e você tiver ela, por exemplo, no CAR, vou ligar aqui. Vamos dizer que por sorte, né, assim, aqui tá bem espalhado, mas tem áreas aí mais rurais que tem várias. Então vamos dizer que a área do terreno lá de interesse fosse essa daqui, ó. Como é que a gente faz? A hora que clica em cima, ele mostra aqui nessa lista qual é, ó. E aí dá até para copiar ele. Ó, copiar. Vamos dizer que esse aqui fosse o terreno de alguém específico, né? Eu ia lá e criar uma pasta. Terreno do João. E vinha e colava essa área aqui dentro. Aí eu posso ir lá e desligar o CAR. E fico só com a área do João aqui. Posso fazer aquele esquema de dar uma certa transparência na área. E já trabalhar em cima dela. E aqui vai estar realmente já referenciada, né? Que é o mais importante. Acho até que eu mostrei no vídeo anterior a questão dos caminhos ali, né? Uma outra coisa que dá para ver aqui é, vamos dizer que eu quisesse saber a distância dessa propriedade até um lugar específico, né? Então eu posso vir adicionar caminho, coloco distância, colocar lá a cor vermelha para a gente conseguir ver bem. Opa, pedaços tem que estar sempre aberto aqui. Medidas em metros. E aí, eu quero saber a distância dessa propriedade aqui. Dizer que fosse até aqui, que isso aqui fosse um ponto de interesse aqui, uma BR, alguma coisa. Então, ó, tem 563 metros. Posso deixar isso salvo lá na pastinha da pessoa ali, né? Então, a parte do cara é essa. E uma outra parte bem legal também, vou apagar aqui, seria que muitas prefeituras têm disponibilizado, às vezes, arquivos, né? Então, por exemplo, a gente sabendo que o Google trabalha com KMZ e Shape, ó, se a gente colocar KMZ ou Shape, plano diretor, a gente vai ver aqui, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo. Ó. Se a gente abrir aqui, ó, ela disponibiliza arquivos KMZ, arquivos Shape, de vários, ó, da questão dos mapas aqui de zoneamentos. Né?
por exemplo, como sou de Florianópolis, vou escrever de Florianópolis, ó. Então, eu já dei uma pesquisada antes aqui, só para me antecipar. Vi que na prefeitura não tinha, mas ó, tem um site da UFSC aqui que tem, ó, Arquivo Shape do Zoneamento de Florianópolis, Plano Diretor de 2014. Vê esse aqui só para vocês verem como é que funciona. Então tem lá o questão do zoneamento, ó, baixar arquivo. Vou fazer o download dele. Está baixando ali. Já baixou. Mesma coisa, vou levar ele para a pasta ali que eu estou trabalhando. Vou fazer uma pasta aqui, ó. Plano Diretor Floripa 2014. Tem os arquivos aqui. Vou colocar eles aqui dentro, ó. Tá o arquivo shape aqui, ó. Agora se eu for lá no Google Word, vem aqui arquivo, abrir. Pego aqui o plano diretor de Floripa, ó. Até vai dizer aqui que o arquivo contém mais de 2.500 recursos, podendo prejudicar o desempenho e tal. Vou mandar ele importar mesmo assim. Mesma coisa, vou pedir para ele usar cores aleatórias. E 14 Floripa. E ele vai abrir o que tiver de informações lá do zoneamento de Floripa, né? Então isso também é legal. Por exemplo, se a gente tem uma área em determinada região, ó, a gente clica aqui, ó, isso aqui é app. Aqui também é app. Vou pegar uma área aqui que não seja app, ó. Isso aqui, ó, o zoneamento ARP 2.5. Aqui também ARP 2.5. Essa região toda, então fica legal. Quer ver, por exemplo, eu tenho uma área, vou pegar uma área que eu tenho aqui próxima a essa região aqui. Ó, então eu tenho essa área aqui, ó. E ela é aqui, ó, RP 2.4. Se eu desligar o plano diretor aqui, ó, a gente já vê que a área estava ali e eu consigo habilitar o zoneamento dela. Se eu quisesse copiar só esse zoneamento aqui, mesma coisa que a gente fez lá com o cara, eu podia copiar, vir na pasta específica dessa área, colar o zoneamento ali, desligo lá o plano diretor todo, porque eu não preciso mais dele. Aqui eu posso colocar o zoneamento, propriedades.
mudar aqui as cores dele. Aqui deu. Ele era mais recente, então quero deixar ali o zoneamento ali embaixo. E a área em questão aqui em cima, então aqui eu já sei o zoneamento. É bem legal trabalhar também com essa questão de ter o plano diretor aqui no Google Earth, facilita bastante aí. Feito, galera. É isso aí. Espero que tenha ajudado aí.